presença de vocês aí no chat, tá certo? Então, quem chegou agora no segundo tempo, por favor, não deixe de registrar a presença aí no chat, para que eu não deixe de atualizar minha planilha e assim você ficar prejudicado. Beleza? Gente, seguinte, o nosso assunto, né, nosso assunto dessa unidade de conhecimento é a semântica da linguagem da lógica proposicional. Como já foi dito exaustivamente no vídeo de pré-aula, na gravação da aula do semestre passado, a semântica, ela lida com o significado das fórmulas, certo? Só que a gente precisa ter um certo cuidado quando vai estudar a semântica, né? Então, eu vou pegar aqui o livro do professor César Mortari, né, que é esse livrinho aqui muito bacana, Introdução à Lógica, nova edição, capítulo 6, onde ele fala sobre as interpretações proposicionais, certo? E ele já começa o capítulo enfatizando uma noção bem bacana que é o significado e verdade. Então, quando se fala em significado e verdade, é preciso que nós tenhamos a ideia de que nós estamos trabalhando com dois conceitos bem distintos, né? Então, e um outro ponto que ele reforça aqui no livro dele é o objetivo da lógica, né? Então, qual é a principal razão de existir da lógica? Né? Ele diz assim, ó, uma das motivações para o estudo da lógica é a determinação da validade ou invalidade de argumentos. Então, tudo que a gente está estudando em lógica tem como principal objetivo determinar a validade ou invalidade de argumentos. Nós vamos ter umas aulas mais para frente, onde eu vou trabalhar essa questão de argumentos com mais profundidade, tá bom? Continuando aqui. Procura-se determinar em que condições uma certa proposição ou sentença é consequência lógica de um conjunto dado de proposições ou sentenças, certo? Então, esse é para isso que a gente estuda lógica, né? A gente estuda lógica para verificar se um determinado argumento é válido ou não. Então, em linhas gerais, é isso, né? Se alguém perguntar para você, por que a gente estuda lógica? O que isso tem a ver com computação? Muita coisa, mas isso é um papo para um outro momento. Bem, continuando aqui falando sobre a questão das linguagens artificiais. O professor César Mortari, ele diz o seguinte, a ideia principal que está por trás do uso de uma linguagem artificial L é a de tomar um argumento em português, traduzi-lo para L, e então procurar mostrar sua validade ou invalidade, se for o caso, analisando o conjunto de formas resultantes desse processo de tradução. Em outras palavras, o que é que o professor César está querendo dizer? Nós utilizamos uma linguagem artificial para, em primeiro lugar, a gente fugir do mal da ambiguidade. Já foi dito exaustivamente que as linguagens naturais, elas podem ser ambíguas, ou seja, ter duplo sentido. Uma linguagem artificial, não. Certo? Então, quando a gente estuda lógica e quando a gente procura, através das ferramentas da lógica, verificar a validade ou não de um determinado argumento, em geral, o que é que a gente faz? A gente pega uma linguagem L, que é a linguagem artificial que a gente está estudando, no nosso caso aqui, a linguagem da lógica proposicional, e a gente faz uma tradução, vamos dizer assim, do que a gente falou em linguagem natural para essa linguagem L. A partir daí, nós submetemos essa fórmula traduzida aos mecanismos da linguagem artificial, e vamos verificar se aquele argumento é válido ou não. Então, do ponto de vista da computação, o que é que eu posso interpretar aí? Eu posso ver claramente que isso me dá ferramentas para automatizar esses processos, certo? Então, por isso que a gente estuda lógica, né, como uma maneira de você já ter uma ideia de como é que você vai automatizar esse processo. Lá na inteligência artificial, existe uma vertente do estudo da IA que é muito fundamentada na lógica, certo? Então, essa é uma ferramenta importantíssima. Vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Então, o que faz com que uma linguagem artificial, o que faz com que uma linguagem artificial qualquer seja uma linguagem da lógica é o significado fixo que atribuímos a certos símbolos, ou seja, os símbolos lógicos. E aí, turma, eu preciso reforçar uma ideia com vocês. Quando a gente estuda uma linguagem artificial, né, no caso aqui, a linguagem da lógica proposicional, e futuramente as outras lógicas que a gente vai ver, nós temos os símbolos lógicos, que possuem significado fixo, e os símbolos não lógicos.
No caso da linguagem da lógica proposicional, os nossos símbolos lógicos são os nossos conectivos. Então, eles possuem um significado fixo. Imaginem vocês que ficaria muito complicado para qualquer um de nós se o conectivo da condicional tivesse um significado variado, né? Se ora o conectivo da condicional ele significasse se então, ora ele significasse i, então isso daí inviabilizaria o sistema lógico, certo? Ao passo que os símbolos proposicionais, né, em geral as letras P, Q, R, S, eles são símbolos não lógicos, ou seja, o significado deles pode variar de acordo com a situação que a gente está trabalhando. Eu vou apresentar aqui para vocês um materialzinho que eu preparei, que aí fica mais fácil a gente entender essa parada aqui que o professor César Mortari está nos dizendo, certo? Então, vejam bem. Nós temos aqui duas proposições, certo? E a partir daqui a gente já pode começar também a perceber que essa ideia de significado, de interpretação, nós já tínhamos uma ideia informal disso daqui, certo? Só que agora a gente vai trabalhar com um rigor maior. Então, vejam bem. Eu tenho aqui uma proposição P1, desculpa, uma proposição P2. Essa proposição P1, né, que isso daqui é um argumento, então aqui eu tenho um argumento com duas premissas e uma conclusão. Depois a gente vai aprofundar o conceito de argumento. Por enquanto, eu gostaria apenas que vocês entendessem que um argumento ele é composto por premissas e por uma conclusão, ou mais conclusões. Mas no nosso estudo aqui, nós vamos trabalhar principalmente com argumentos que têm apenas uma conclusão. Então, a primeira premissa desse argumento diz o seguinte: ou Netuno não é um planeta joviano, ou tem anéis. Premissa 2, Netuno é um planeta joviano. E a conclusão, Netuno tem anéis. Então, cabe ao estudioso da lógica interpretar se essa estrutura aí ela é válida ou não. Não cabe ao estudioso da lógica verificar a verdade, né, de cada uma dessas sentenças. Daí já foi dito em outros momentos na nossa disciplina, certo? Bom, a partir daqui você já percebe que eu já dei um significado. Olha como a gente já está trabalhando com a ideia de significado, né? Eu já disse que P1 significa, né, ele representa essa sentença, e que P2 representa essa outra sentença aqui. Então, informalmente, nós já temos uma ideia de significado. Só que vamos agora olhar essa estrutura com um pouco mais de cuidado, né, com um pouco mais de atenção. Aqui em P1, né, eu tenho uma sentença que eu poderia dizer o seguinte: eu tenho aqui uma sentença J, né, um símbolo proposicional J, e um símbolo proposicional A. No caso do A, eu estou dizendo que tem anéis, né, ou seja, poderia ser o planeta tem anéis. No caso do J, né, Netuno é um planeta. Só que, como vocês podem observar, eu tenho aqui um não nessa história. E aí você vai lembrar do conectivo da negação. Os conectivos lógicos, que são símbolos lógicos, ou seja, possuem significado fixo, mesmo quando a gente apresentou a sintaxe deles, nós informalmente já demos uma ideia de semântica, né, de interpretação. A gente viu na aula passada que cada símbolo lógico, né, cada conectivo lógico, simboliza uma ideia, né? Esse conectivo aqui é o da negação, né? Esse conectivo aqui é o da disjunção, certo? Então, já temos a interpretação, já temos uma semântica indireta, certo? Só que agora a gente vai ver a semântica a partir de uma perspectiva bem mais interessante. Então, nós temos aqui o J, né? E aqui o A, que simboliza essas expressões aqui, certo? Então, vejam que cada uma dessas sentenças já tem um valor, né? Uma semântica, mas a semântica deles não está relacionada ao nosso objeto de estudo da semântica da lógica proposicional, que é uma outra perspectiva, certo? Eu mostrei isso aqui apenas para que vocês já pudessem ter uma ideia de como a gente já vem trabalhando com a ideia de significado, né, ainda que informalmente, beleza? Bom, deixa eu passar aqui. Bem, uma observação importante aqui. A verdade de uma sentença, ela vai depender de dois pontos: o significado das palavras e a realidade. Então, do ponto de vista da linguagem natural,
né? Nós temos isso daí. Então, veja bem, se eu escrevo aqui, o Netuno é um planeta joviano. Então, a verdade dessa sentença aí vai depender, primeiro, do significado dessas palavras. Então, o que é que significa Netuno, o que é que significa planeta, joviano, né? A relação é um. Então, vejam, né? Vocês já podem ter uma ideia aí de como é complicado você trabalhar com um campo da IA chamado processamento de linguagem natural, né? Para nós, seres humanos, que falamos português ou falamos outro idioma, processar uma frase como essa, como Netuno é um planeta joviano, ela é muito, como é que se diz? É muito direto, né? A gente não para pensar no significado de cada uma dessas palavras, certo? Mas já num processamento mecânico, a coisa já é diferente, né? Netuno Tenés, aqui também, essa frase aqui tem um valor de verdade, né? A verdade sobre essa frase depende do significado dessas palavras aqui individualmente, né? E também da realidade. Então, eu poderia ter uma realidade em que Netuno não fosse um planeta joviano, certo? Então, isso do ponto de vista da linguagem natural, tá bom? É importante a gente fazer essa distinção entre linguagem natural e linguagem artificial, para que o conhecimento de vocês a respeito da semântica da linguagem da lógica proposicional fique bastante sólido, certo? Bom, a semântica da linguagem da lógica proposicional, ela é uma semântica extensional. O que é que isso quer dizer? Onde é que eu estou querendo chegar quando eu falo de extensional? Extensional vem de extenso, né? Então eu vou estender essa semântica, certo? Então, como disse aqui o professor César, certo? Se eu procurar aqui onde foi que eu marquei aqui, a história da... Pronto, ele diz aqui, ó, a semântica formal que teremos para o cálculo de predicados clássico, que é um outro nome para a lógica proposicional clássica, é uma semântica extensional. Isso significa o quê? Que o valor semântico, né, associado por uma interpretação a uma expressão bem formada, simplesmente é a extensão, né, dessa expressão. Por exemplo, vamos supor quando a gente fala de um animal, um gato, por exemplo. Então, o gato, eu estou me referindo, o significado dele é um animal que pertence ao conjunto dos gatos, certo? E por aí vai. Então, o significado das expressões, né, na semântica da lógica proposicional, ele também está nesse sentido. Por exemplo, como ele diz aqui, ó, no caso de um nome próprio, como Machado de Assis, Netuno, o que chamamos de descrição definida, né? Então, quem foi Machado de Assis? O autor de Memorial de Áreas. Então, autor de Memorial de Áreas e Machado de Assis tem a mesma semântica, certo? Então, é aí que a gente estou querendo chegar para vocês, certo? Bom, só que tem um porém. No cálculo proposicional clássico, contudo, trabalhamos apenas a partir de sentenças atômicas, sem examinar as palavras que constituem a estrutura interna. Voltemos aqui no nossa lousa, certo? Se a gente for analisar essa sentença aqui, ó, Netuno é um planeta joviano, para o cálculo proposicional clássico, a minha preocupação, né, não é com cada uma dessas palavras, é com a extensão do significado dela, ou seja, se é verdadeiro ou se é falso, correto? Então, é isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que a semântica da linguagem da lógica proposicional clássica, ou melhor, cálculo proposicional clássico, é uma semântica extensional. Ou seja, o valor semântico de uma sentença, sua extensão, é dado pelo valor de verdade. Então, eu tenho aqui uma sentença, o céu é azul, né? Eu vou... Para efeito de cálculo proposicional clássico, eu vou analisar cada uma das constituintes dessa sentença? Não, apenas vou analisar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Correto? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, que agora a gente vai começar a ver a coisa a partir de uma perspectiva bem mais interessante. Correto? Gente, primeira coisa, quando a gente fala das fórmulas da linguagem da lógica proposicional, é interessante que nós olhemos para elas como sendo funções. Função é um assunto que muitos de vocês viram no ensino fundamental, então não é muita novidade para todos. Toda vez que a gente fala de função, a gente sabe que existe um domínio e existe um contradomínio, correto? Então, no nosso caso,
da linguagem da lógica proposicional, o domínio é o conjunto das formas da lógica proposicional. Ou seja, eu posso, né, dizer aqui que um determinado conjunto, vou chamar aqui de conjunto A, ele é formado por fórmulas da lógica proposicional, certo? Entendido? Por exemplo, daqui. Esse conjunto ele é infinito. Já o nosso contradomínio, ele é formado por apenas dois elementos. No caso, eu vou aqui utilizar as letras V e F, que significa verdadeiro e falso. Bom, como isso daqui é uma função, né, como existe uma relação funcional, cada um dessas fórmulas, ela está associado a apenas um valor de verdade. Apesar de que eu posso ter, né, um valor de verdade associado a mais de uma fórmula. Eu não posso ter, né, isso de acordo com a definição de função, uma fórmula da lógica proposicional associada simultaneamente a dois valores de verdade. Isso daí, gente, é um princípio basilar do estudo da lógica proposicional, que é o princípio do terceiro excluído. Aliás, do princípio da não contradição, desculpa. Então, uma certa fórmula, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, certo? Isso daqui é o princípio da não contradição. E também tem um outro princípio que é muito importante, vocês não devem esquecer, que é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, uma fórmula, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, e nunca uma terceira opção, tá certo? Mas quando eu digo que eu só posso associar a uma fórmula um valor de verdade, né, eu estou me referindo ao princípio da não contradição, certo? Então, aqui fica claro para vocês que os nossos operadores, eles são verofuncionais, certo? O que eu estou querendo dizer com operadores verofuncionais? Veja bem, vamos só recordar aqui a parte de sintaxe. Eu tenho esse conjunto que é formado pelos conectivos da linguagem da lógica proposicional. Conectivo da negação, conectivo da conjunção, disjunção e condicional, certo? Cada um desses conectivos, eles podem ser encarados como funções, né? Vamos aqui pegar um exemplo fora da lógica, mas que vocês vão entender bem direitinho onde é que eu estou querendo chegar. Bem, vamos imaginar que eu tenho aqui uma função chamada soma, certo? E essa função soma, ela tem dois parâmetros, A e B. Quando eu passo para essa função soma esses valores A e B, ela vai me retornar o quê? Ela vai avaliar esses dois valores e vai me retornar a soma de A e de B, correto? Então, isso daqui é algo que todo mundo já entendeu bem direitinho. Ou seja, eu posso olhar para o conectivo da negação e imaginar que ele é uma função chamada negação, certo? Negação, em que eu passo um determinado valor para ele e ele vai me retornar algo, correto? Então, é aí que está. Então, cada um desses operadores verofuncionais, né? E lembrando sempre que esses operadores são símbolos lógicos, ou seja, eles possuem valor fixo, né? A interpretação deles é fixa, certo? Eles podem ser encarados como sendo funções. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui a conjunção, né? Eu poderia muito bem imaginar a conjunção como se fosse uma função como essa daqui, né? Onde eu tenho dois conjuntivos, né? E eu passo para essa função avaliar os valores de verdade desses conjuntivos e ele vai me retornar um valor qualquer, certo? Então, dentro dessa perspectiva é que nós iremos trabalhar, tá certo? Bem, nisso daí, nós vamos para um princípio chamado princípio da composicionalidade. Esse princípio aqui também é um princípio muito importante dentro desse nosso estudo. Olha, toda vez que vocês ouvirem falar dessa expressão princípio, é fundamental que vocês memorizem bem, que vocês compreendam bem aquele princípio, porque a partir de um determinado princípio é que a gente vai construindo um edifício maior, vamos dizer assim.
né? Esses princípios, eles são os alicerces de algo que a gente vai desenvolver. Então, o princípio da composicionalidade, ele diz o seguinte: o significado de uma sentença é uma função do significado de seus constituintes. Ou seja, quando eu preciso verificar qual o valor de verdade de uma sentença da lógica proposicional, eu vou avaliar inicialmente o valor de verdade de cada um dos componentes que constitui aquela fórmula. E aí, nós temos um detalhe importante. As fórmulas da lógica proposicional, elas podem ser atômicas, né? Que são os símbolos proposicionais, P, Q, R, S, por aí vai, certo? E elas podem ser moleculares. Moleculares. Quando é que eu tenho uma fórmula molecular? É quando nós utilizamos os conectivos lógicos, né? Ou seja, por exemplo, não P, P condicional Q. Então, tudo isso daqui são exemplos de fórmulas moleculares. Só que o valor de verdade dessas fórmulas moleculares, ele será calculado a partir, né, do valor de verdade dos seus símbolos atômicos, que é justamente o que diz o princípio da composicionalidade. Por isso que esse princípio é importantíssimo, certo? Bem, dito isso, a gente vai conhecer um pouco mais, isso de um aspecto bem formal, o conceito de valoração, né? Então, o que é uma valoração? Uma valoração V é uma função, ó, novamente a ideia de função aparecendo para nós, do conjunto de todas as fórmulas atômicas de uma linguagem proposicional no conjunto V ou F, certo? Dos valores de verdade. Então, eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto das fórmulas e o conjunto constituído apenas pelos símbolos V e F. Então, uma função valoração, né, é aquela função que ela vai avaliar a fórmula e vai retornar o valor de verdade daquela fórmula. O que é que eu estou falando nesses termos? É para que vocês compreendam que, através de outras teorias, a gente vai formalizando o nosso conhecimento aqui na lógica matemática. Então, eu estou me valendo aqui da teoria de conjuntos, né, falando aqui em termos de domínio, em termos de contradomínio, certo? Estou falando em termos de função, tá certo? Então, são outros campos da matemática que acabam se interrelacionando para dar um formalismo bem rigoroso às ideias que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, nós teremos aqui nossa função valoração, que é utilizada para quê? Para retornar o valor de verdade de uma determinada fórmula, seja ela uma fórmula atômica, seja ela uma fórmula molecular. Bom, vamos aqui para um outro princípio, o princípio da bivalência. O princípio da bivalência, ele é muito simples. Ele diz o seguinte, que toda e qualquer fórmula vai ter apenas dois valores. E isso quando eu estou falando de lógica proposicional, certo? Talvez o princípio da bivalência não seja válido em outros sistemas lógicos, mas isso são cenas para próximos capítulos, né, estudos mais aprofundados. No caso do sistema lógico chamado lógica proposicional, o princípio da bivalência ele é super válido, ou seja, somente dois valores. Gente, vamos agora aqui reforçar a ideia, né, que também já foi vista anteriormente no vídeo de pré-aula, com relação à semântica dos conectivos. Então, quando eu tenho o conectivo da negação, né, é interessante nós observarmos o seguinte, que a negação, do ponto de vista da linguagem natural, ela também dá a ideia de não é verdade que, ou é falso que. Certo? E esse tipo de expressão é até bom para você ler uma determinada fórmula molecular de uma forma mais, como é que diz, que fique mais claro para você. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma fórmula como essa. Certo? Então, como é que eu posso ler isso aqui? Não P com conjunção Q seria como é que diz? Uma possibilidade. Mas eu poderia ler... Opa, tá chegando gente aqui. Eu poderia ler da seguinte forma. Não é verdade que P condicional Q. Certo? Aliás, conjunção, desculpa. Não é condicional, é conjunção.
Então, dessa maneira, né, fica até mais fácil de você compreender a semântica dessa forma. Ou dizer, é falso que, certo? Então, é falso que P conjunção que, ok? Então, fica mais tranquilo. Disjunção. Na lógica, para que uma disjunção seja verdadeira, não é necessária nenhuma relação entre as alternativas, certo? Então, aqui e acolá, quando você se depara com, principalmente quando você está traduzindo da linguagem natural para a linguagem artificial, ou seja, para a linguagem da lógica. Você pega aqui duas proposições, né? E quando você vai fazer a conjunção dela, você intuitivamente, não, isso daqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Mas, veja bem, na lógica, a disjunção não é preciso você estabelecer uma relação entre as duas, certo? Ou seja, você pode tranquilamente utilizar um P de junção Q, em que P diz que o queijo é amarelo e Q que diz que a Lua é um satélite. Então, são duas sentenças que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você pode construir uma disjunção tranquila. Outro ponto com relação à disjunção. Em geral, a gente sabe que a disjunção, ela dá a ideia de ou, né? A gente sabe que quando nós estamos digamos assim, na vida real e nós estamos diante de uma situação que nos apresentou disjunção, nós estamos na condição de escolher. Por exemplo, ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Então, essa expressão, que é uma disjunção, né, pode ser simbolizada com o conectivo da disjunção, mas você tem que lembrar o seguinte, que na semântica da disjunção, como foi visto no vídeo de pré-aula, a expressão ou vou ao cinema ou vou ao teatro, ela é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, na vida real, isso causaria uma certa, como é que se diz, problema, né? Porque ninguém pode ir aos dois lugares simultaneamente ao mesmo tempo, certo? Então, é aí que entra a ideia da disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, né, é um conectivo que é, digamos assim, derivado da ideia da disjunção. Bom, eu posso até deixar como tarefa para vocês pensarem aí. Como seria a tabela verdade da disjunção exclusiva? Lembrando que na disjunção exclusiva, se ambos forem verdade, ou ambos forem falso, né, o valor de verdade disso daqui vai ser F, certo? Então, isso daqui seria, em linhas gerais, a semântica da disjunção exclusiva, ok? Então, fica aí como tarefinha. É muito simples, acredito que todos aí são capazes de fazer. Bom, gente, um outro conectivo que é bom a gente reforçar a ideia, né, da sua semântica é o conectivo da conjunção. Então, o conectivo da conjunção não considera as relações temporais presentes na linguagem natural. Então, em geral, quando você se depara com uma conjunção, é muito comum a gente levar em consideração questões temporais. Por exemplo, fulano tropeçou na pedra e caiu, certo? Então, essa sentença, essa frase, ela dá uma ideia de uma temporalidade. Ou seja, primeiro ele tropeçou na pedra e depois ele caiu, certo? Bom, mas se a gente representasse com P, tropeçou na pedra, e Q, caiu, certo? Poderia construir essa sentença aqui. Da mesma forma que, de acordo com uma propriedade da conjunção, essa outra fórmula aqui seria perfeitamente válida. Que no nosso caso aqui seria, ele caiu e tropeçou na pedra. E aí você poderia dizer, não, mas isso não faz sentido, né? Bom, do ponto de vista da lógica proposicional, né, essa sentença seria perfeitamente possível, porque o conectivo da conjunção não considera relações temporais. Ah, professor, existe alguma lógica que considera relações temporais? Existe sim. É uma lógica chamada lógica temporal, que é digamos assim, um subgrupo da lógica modal, né? Ela faz parte de um guarda-chuva maior chamado lógicas modais, tá certo? Mas isso daí é assunto para o futuro também. E, por fim, a implicação, que inclusive foi trabalhada lá no quiz, no Kahoot. A implicação que a gente tem simbolizada pelo conectivo da condicional, alguns autores chamam conectivo da implicação, ela é uma implicação material, que essa implicação material, ela não tem nada a ver com relação de causa e efeito ou temporalidade, certo? Então, em geral, nós costumamos
acreditar que toda condicional, né, ela tem uma implicação de causa e efeito, ou seja, o antecedente é a causa e o consequente é o efeito, ou uma relação temporal. Não existe isso. Por quê? Porque a implicação que a gente estuda na lógica é chamada implicação material. Aí fica como exercício para vocês tentarem descobrir mais detalhes sobre o que é essa tal implicação temporal. Aliás, implicação material, desculpa. Gente, para finalizar essa parte aqui, certo? Tem aqui uma perguntinha. A gente pode ter outros conectivos zero-funcionais? Então, vamos lá, vamos só recapitular. Até o momento, nós temos esses conectivos aqui. Negação, conjunção, disjunção e implicação. Né? Bom, só que a gente sabe, certo? Vou pegar aqui só esse subconjunto. Se eu tenho dois símbolos proposicionais, eu posso ter até 4 linhas na tabela verdade, né? Então, eu poderia aqui ter VV, VF, FV e FF, correto? Bom, será que eu posso ter mais conectivos, que é o que eu estou perguntando aqui, ou seja, será que eu poderia construir outros conectivos que me dessem uma semântica para, por exemplo, conectivo da disjunção exclusiva, certo? Então, vejam que sim, certo? No total, nós podemos ter 16 conectivos, certo? Então, o total seria 16 conectivos, ok? Entendido? E isso juntando com esses conectivos que a gente já trabalhou aqui, correto? Então, numa futura lista de exercício, vai ter para vocês, talvez, uma questãozinha que eu peço para vocês tentarem construir a tabela verdade de outros conectivos que a gente pode ter. Então, é perfeitamente possível nós termos mais conectivos do que esses daqui. Esses outros conectivos, em muitos livros, são apresentados também. Por exemplo, existe um conectivo chamado NAND, né? Conectivo NAND é o Not End, a abreviatura de Not End, que seria nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. Ok? Bom, eu estou usando aqui letras gregas, que é a letra Φ, Psi, para simbolizar formas qualquer, como se fosse uma variável de variáveis, tá certo? Então, isso daqui eu posso simbolizar na tabela verdade, e se eu não me engano, o conectivo NAND, ele é representado assim, ou é assim, uma setinha para cima, ou uma setinha para baixo. Confesso a vocês que me foge a memória, nesse momento, qual é o símbolo utilizado para o NAND. Mas é só para vocês terem uma ideia, que muitos conectivos, né, e isso a gente vai abordar com mais detalhes futuramente, eles são abreviações de conjuntos de conectivos. Então, o conectivo NAND seria um caso como esse, ó. Então, um conectivo NAND seria a abreviação disso daqui. Da mesma forma que o conectivo da bicondicional, né, que eu ainda não mencionei ao longo dessas aulas, ele é uma abreviação de uma conjunção de condicionais, certo? Mas isso daí está lá no vídeo. Turma, vamos aqui avançar um pouquinho e vamos para um problema, digamos assim, um caso concreto. Quando a gente estuda a semântica da linguagem da lógica proposicional, em geral, nós nos restringimos a criar tabelas verdade, a construir tabela verdade, só que tabela verdade, como eu já falei várias vezes, é um processo bem mecânico, certo? Então, não tem muito o que se discutir com relação a tabelas verdade, assim, a construção de tabela verdade. Inclusive, como eu falei para vocês, eu vou apresentar para vocês aqui um site, uma ferramenta online, onde você pode construir suas tabelas verdade, certo? De maneira bem fácil. Bom, o importante com relação a isso que nós estamos estudando é como é que eu interpreto uma tabela verdade. Bom, então é aí que a coisa tem a sua verdadeira importância. Então, nós temos aqui um problema, né, um caso, né, em que eu tenho 3 processadores, A, B e C, eles são todos capazes de relatar informação sobre o estado, ou seja, funcionando ou não funcionando. Observe que aí eu tenho uma bivalência, funcionando verdadeiro, não funcionando falso, de processadores do sistema. O técnico não tem certeza se um processador de fato não funciona ou se o problema está nas rotinas de transmissão de estado de um ou mais processadores.
Depois de sondar cada processador, o técnico recebeu o seguinte relatório de status. Primeiro relatório, né? Esse relatório foi emitido pelo processador A. Ele relata que o processador B não está funcionando e que o processador C está funcionando, certo? Segundo relatório, o processador B relata que A está funcionando, se e somente se B está funcionando. E terceiro relatório, emitido pelo processador C, diz que pelo menos um dos outros dois processadores não está funcionando. Então, nós temos aí uma situação que nós podemos empregar o conhecimento que nós acabamos de adquirir a respeito da sintaxe da linguagem da lógica proposicional e da semântica da lógica proposicional para construir uma tabela verdade e, a partir daí, responder a alguns questionamentos. Então, é aí que você começa a perceber qual é a utilidade dessa teoria que nós estamos estudando, certo? Como é uma teoria já bastante consolidada, né, você pode empregar ela em diversos campos que você vai ter a certeza de que a sua resposta estará correta. Então, vamos lá. Vamos entender aqui primeiro a primeira questão, né, de acordo com essa situação que foi colocada. Ajude o técnico a resolver as seguintes questões. Sejam A igual a está funcionando, B igual a B está funcionando e C igual a C está funcionando. Observe que A, B e C estão sendo apresentadas como se fossem símbolos proposicionais. Símbolos proposicionais que têm esses valores aqui. Veja que esses valores... Opa, deixa eu trocar de canetinha. Esses valores aqui, certo? Não são os valores de verdade, são os valores atribuídos aos símbolos proposicionais. Por isso que antes da gente chegar até aqui, lá no início do nosso segundo tempo, eu fiz aquele preâmbulo falando sobre a semântica, né, as primeiras ideias semânticas que a gente teve. Então, escreva os 3 relatórios de estado, nos termos A, B e C, usando os símbolos da lógica formal. Então, nesse caso aqui, o que é que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo simplesmente para que nós construamos fórmulas da lógica proposicional de acordo com os relatórios que nós recebemos. Então, vamos voltar lá, né? Certo? Opa, está aqui. Então, o relatório, o processador A, vou chamar de PROC A, né? Ele emitiu um relatório que diz o seguinte: o processador B não está funcionando e que o processador C está funcionando. Veja que eu tenho aqui um I, né, um não, certo? Então, isso daí já me dá pistas de quê? De negação e de conjunção. Na tarefa que vocês devem entregar até a semana que vem, tinha uma questão sobre tradução, né? Então, vamos só empregar aqui o conhecimento. A gente sabe que B, né, diz que B está funcionando, então a negação de B está funcionando seria aqui. E C está funcionando, então conjunção C. Então, essa sentença aqui, essa forma da lógica proposicional, é o relatório do processador A. Vamos ao relatório do processador B. PROC B, processador B, diz o seguinte: A está funcionando se e somente se B está funcionando. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Um se e somente se. O se e somente se, ele dá uma ideia de quê? De bicondicional, né? Vocês devem ter visto isso no vídeo de pré-aula. Então, nós vamos ter aqui, ó, A bicondicional B, certo? Então, temos aqui o... Professor, no vídeo pré-aula não tratava bicondicional, não. Não? Tá. Então, Não, o deixa eu... professor falava sempre que ia deixar para outra hora e nunca tratou. Tá. Então vamos lá. Rapidinho, valeu, João, pela observação. Então, vejam bem. Rapidinho aqui para a gente entender a semântica da bicondicional. Então, A bicondicional B, certo? Como eu havia dito para vocês anteriormente. Isso daqui é uma abreviação de quê? De A condicional B, conjunção B condicional A, certo? Então, esse conectivo da bicondicional, ele dá essa ideia aqui. Ou seja, numa bicondicional, eu tenho a seguinte situação. Deixa eu só ganhar um pouco mais de espaço aqui, que é para a gente poder...
trabalhar melhor. Opa, peraí. Vou ganhar aqui um espacinho. Peraí. Depois a gente traz de volta. Então, vejam bem. Aí temos aqui FF, VF, VF. Então, o que é que diz a bicondicional? A bicondicional B somente será verdade quando ambos forem verdadeiros ou quando ambos forem falsos, certo? Se eu tiver um verdadeiro e um falso, o valor de verdade dessa bicondicional será falso, correto? Então, aqui nós temos já a ideia da fórmula que representa o relatório que foi emitido pelo processador B. E o processador C, né? Proc C, ele diz o seguinte: pelo menos um dos outros dois processadores não está funcionando. Quando a gente fala de pelo menos, né, dá a ideia de quê? De uma disjunção. Então, ele está dizendo que não está funcionando. Se não está funcionando, é negação, correto? Então, qual seria a fórmula? Seria que não há disjunção, não B. Então, vejam aqui. A disjunção representa bem essa ideia, correto? Então, com isso daqui, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos construir uma tabela verdade, né, de cada uma dessas fórmulas, e aí vai ser a tarefa de vocês para mais tarde, né? Digamos assim, a tarefa de casa, né? Vocês vão fazer o seguinte: vão construir uma tabela verdade, que eu até já coloquei aqui para a gente, né? Essa tabela aqui, ó, representando cada um dos processadores, ó, A, B e C. Vejam que cada um deles, né, tem seus valores de verdade. Então, aqui, como são 3, serão quantas linhas essa tabela verdade? Serão 8 linhas, né? A gente sabe que 2 elevado a 3 vai dar 8, né, sendo 3 o número de símbolos proporcionais. E aqui eu tenho um relatório de A, um relatório de B e um relatório de C. Em relatório de A, você vai usar aquela fórmula que nós acabamos de colocar, certo? Ou seja, essa daqui. No relatório de B, essa, e no relatório de C, essa daqui. Então, você vai construir essa tabela verdade, e a partir dela, para cada uma dessas fórmulas, você vai obter um valor de verdade, ou seja, uma interpretação, uma valoração, certo? De acordo com essas valorações, vocês serão capazes de responder a essas... Hudson, Oi. só uma perguntinha. Quando a gente for construir essa tabela verdade, a gente vai primeiramente dar o valor de cada símbolo, né? Tipo, da negação do B positivo, ou do B verdadeiro e da negação dele, né? Isso, exatamente, Michel. Mas veja bem, ó, cada um dos símbolos proporcionais já está aqui os valores de verdade deles, certo? Como vocês vão avaliar as 3 formas simultaneamente, você tem que construir uma tabela verdade com 8 linhas, né, que considere os 3 símbolos de verdade. No caso, aliás, os 3 símbolos proporcionais, desculpa. O A, o B e o C, certo? Por isso que eu já deixei aqui a tabela para vocês. Deixa eu só subir novamente essa tabela, que aí fica fácil vocês entenderem. Então, veja bem. E pronto. Aí agora sim, ó. De posse das fórmulas, vocês tranquilamente, né, vão preencher essa tabela. Opa, peraí, Ctrl Z. Vocês vão preencher, né, cada uma dessas colunas. O que é que vocês vão ter nessas colunas aqui? O valor de verdade da fórmula do processador A, que é o relatório de A, e assim sucessivamente, o de B e o de C, correto? Entendido? Então, preencher essa tabela é muito simples. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, vocês podem até utilizar essa ferramenta, para vocês não terem que fazer isso na mão, tá bom? Um momentinho. Bom, de posse da tabela verdade, vocês serão capazes de responder a essas questões aqui. Primeiro, assumindo que todos os relatórios sejam verdadeiros, que processadores não está ou estão funcionando? Veja bem, ó, assumindo que todos os relatórios são verdadeiros. Você vai pegar a linha em que o valor de verdade de cada um dos relatórios, dos 3, é verdadeiro. Aí você vai olhar para a coluna do
dos processadores e analisar quais são os valores de verdade que há naquela linha, certo? Vamos supor que aqui na terceira linha, aliás, na segunda linha, os valores de verdade de cada um dos relatórios seja esse daqui, certo? Ou seja, é essa linha que está te dando a resposta. Então, você pega essa segunda linha e você vai observar que o processador A está funcionando, que o B está funcionando, mas que o C não está funcionando. Como é que você chegou a essa conclusão? Ora, de acordo com isso daqui, certo? Com o valor de verdade de cada uma das formas que naquela linha ali, né, todos os 3 relatórios são verdadeiros, correto? Vocês vão ver isso aí na prática mesmo. Voltemos aqui para a segunda questão. Assumindo que todos os processadores estejam funcionando, que relatório de estado é ou são falsos? Ou seja, nessa letra D, você vai fazer o inverso da letra anterior. Na letra anterior, o que é que você fez? Você olhou para as colunas dos valores de verdade dos relatórios, né, e encontrou a resposta aqui. Agora você vai fazer o inverso. Você vai procurar qual é a linha em que todos os relatórios estão falsos, né? Aliás, desculpa, peraí. Assumindo que todos estejam funcionando. Então, aí já está de cara, ó. Você vai pegar essa linha aqui, essa primeira linha, que seria a linha que diz que todos os processadores estão funcionando. Por que essa linha diz que todos estão funcionando? Porque, ó, o valor de verdade dessa linha aqui, dos 3, é V. Então, o valor que tiver aqui é que vai dizer qual é o relatório que está falando a verdade, qual é o relatório verdadeiro e qual é o relatório falso. Se os 3 são verdadeiros ou se os 3 são falsos, não sei. Vocês vão analisar aí. E aí vem a última pergunta. Assumindo que o relatório de estado de um processador é verdadeiro, se somente se o processador está funcionando, né? Qual o estado de cada processador? Aqui vai exigir um pouco mais da capacidade de análise de vocês. Vejam que ele utilizou um se somente se refere a bicondicional. Correto? Entendido? Bom, gente, eu agora queria mostrar para vocês a ferramentazinha que vocês vão utilizar para fazer a tabela verdade disso daqui, né? De uma maneira bem mais prática, digamos assim. Deixa eu só pegar aqui um link, certo? Nós já estamos chegando aos finalmente. Opa, cadê? E aí vocês podem utilizar essa ferramenta para outras atividades que envolvam tabela verdade. Pronto, está aqui. Porque, assim, antes eu até pedia para o pessoal fazer tabela verdade. Deixa eu ver aqui uma maneira de aumentar aqui o zoom. Pronto. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Ficou melhor assim, com o zoom aumentado? Ficou, né? Então, vejam bem. Esse gerador de tabela verdade é super tranquilo. Vocês vão utilizar esses símbolos aqui, né? Negação, conjunção, vocês não vão utilizar aqueles que a gente está utilizando, porque não tem, né? E simplesmente você digita a fórmula aqui, vamos pegar aqui uma. Isso daqui. Certo? Copiar, colar aqui. Vamos gerar a tabela. Aí, que coisa bonita. Ele já colocou aqui para você a tabela verdade. Então, vocês vão pegar aquelas fórmulas que eu apresentei anteriormente. Lembre-se que tem que ser as 3 funcionando, ou seja, vocês têm que colocar as 3 fórmulas dos relatórios A, B e C como uma conjunção, correto? Aí joga aqui no gerador de tabela verdade, com o resultado que vocês obtiverem aqui no gerador, vocês transpõem para essa tabela aqui. E a partir daí você já pode responder aquelas perguntas que eu coloquei lá abaixo, correto? Entendido? É super tranquilo, vai ser super fácil para vocês fazerem isso aqui. Então, além de gerar essa tabela, ele tem aqui outros modelos, ó. Certo? Vejam que na tabela completa, ele já exibe o valor de verdade, não somente do conectivo, né, mas também dos símbolos proposicionais. Aí você pode também transformar a tabela em texto, certo? E também já converter para o LaTeX. Eu achei super bacana, porque ele já dá, ó, o
o código em LaTeX, caso você precise, né? Por exemplo, numa futura lista de tarefa, uma futura lista de exercício. Aquela questão que eu pedi para você construir tabela verdade, você pode utilizar essa ferramenta aqui. Moleza, né? Então, gente, alguma dúvida sobre semântica? Então, basicamente, a semântica é isso, certo? No nosso próximo encontro, nós vamos aprofundar a ideia de semântica, não no que se refere à construção de tabela verdade, certo? Mas vamos ver a ideia da satisfazibilidade, da tautologia, certo? De outros conceitos que foram colocados lá no nosso conjunto de objetivos de aprendizagem, beleza? Gente, então ficamos por aqui, certo? Era isso que eu gosto. Ah, faltou só uma coisa. Peraí. Vamos voltar aqui para a apresentação. Esqueci de mostrar isso para vocês. Foi mal. Gente, uma outra maneira de nós entendermos, né, a semântica de uma determinada fórmula da lógica proposicional, né, ou seja, o valor de verdade dela, ao invés de construir uma tabela verdade, construir uma árvore, certo? Então, veja aqui que essa representação em árvore, ela também é interessante, né? É uma representaçãozinha pictórica bem bacana, só que, dependendo da quantidade de ramos que a sua tabela venha a ter, vai ficar um tanto confuso você analisar, tá bom? Então, aqui é uma outra maneira de você representar os valores de verdade de uma determinada fórmula da lógica proposicional, beleza? Então, fica aí a critério de vocês, escolher qual vocês desejam. Gente, então, ficamos por aqui, já são 11h30, né? Está na hora de irmos almoçar, né? Basicamente. Quem ainda não tiver respondido a frequência, por favor, tem mais alguns segundos para registrar a sua presença no chat, certo? E quando for na semana que vem, lembrando, segunda-feira, dia 5, né? Se não me falha a memória, é o deadline para vocês entregarem a primeira lista. Se tiver algum problema no sistema acadêmico, aí eu abro uma exceção para vocês me enviarem por e-mail. Mas, a princípio, a entrega da lista é pelo sistema acadêmico, tá bom? Um PDF, se a lista tiver sido respondida em dupla, os dois integrantes da dupla mandam também o mesmo arquivo. Não tem problema ficar redundante, tá certo? Entendido? Alguma dúvida? Sim ou não? Bom, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação, aproveitando para desejar a todos uma boa semana, uma boa e produtiva semana. Continue se cuidando e qualquer coisa vocês se comunicam comigo ou por e-mail ou pelo nosso grupo lá do WhatsApp, tá certo? Dúvidas sobre a resolução da lista. Beleza? Então, até mais. Fiquem bem, bom apetite a todos. Tchau, tchau.